Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou estudante de Física da Unesp, do IBILSE aqui de São José do Rio Preto, e eu estou estagiando com o professor Gleicon e eu vou estar ministrando essa aula hoje aqui no YouTube para vocês. Espero que vocês gostem e é isso aí. Então, vamos começar falando sobre um carinha bem especial do nosso sistema solar, que é Plutão. Por que Plutão ele é tão especial? Bom, primeiro porque ele é muito controverso, ele gerou muita controvérsia e muito debate. Hoje sabe-se que Plutão não é mais considerado um planeta, ele é considerado um planeta anão. Mas por quê? Qual o motivo de Plutão não ser mais considerado um planeta? Antes de responder essa pergunta, é muito interessante a gente fazer uma outra. A pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: o que é necessário para ser considerado um planeta? Porque se a gente souber esses requisitos, nós vamos entender o porquê Plutão não é. Porque provavelmente ele não atende a todos os requisitos. Ok? Então, vamos entender quais são esses requisitos agora. Em 24 de agosto de 2006, uma decisão histórica fez todos os livros didáticos precisarem ser reescritos novamente, que é justamente esse. A União Astronômica Internacional, ela decidiu que Plutão não seria mais um planeta. Agora ele não era mais o 9º planeta do nosso sistema solar. E aí ele foi rebaixado de categoria e ele passou a ser considerado um planeta anão, né? Então bateram o martelo e falaram, ó, não é mais planeta, agora é planeta anão. Eu não sei se vocês se recordam, eu lembro disso, que naquela época gerou muito protesto e pessoal protestando, querendo que fosse planeta, outros que não. Foi um negócio muito doido, muito controverso. Essa decisão não foi tomada assim do dia para a noite. Não foi um cara que levantou e falou assim, não, hoje Plutão não é mais um planeta, agora eu quero que ele seja um planeta anão e pronto, acabou. Não, foram muitos anos de debate. Noites e noites, discussões, e dos dois lados dessa briga, nesse ringue, como está aí mostrado para vocês, tiveram argumentos interessantes, argumentos contra e argumentos a favor. Uns acreditavam que a redefinição de planeta para uma categoria de planeta anão era uma vitória para o raciocínio científico. Já outros diziam que não, que ele era um planeta muito especial, o último planeta, o menor, ele era muito especial para ser rebaixado de categoria. Então esse debate levou muito tempo, mas foi oficializado que ele era um planeta anão. E por quê? Agora o sentido do vídeo é por que ele é rebaixado para um planeta anão. Primeiro vamos entender o que é ser considerado um planeta, né? A a União Internacional de Astronomia tem 3 categorias de corpos no nosso sistema solar. São os planetas, planetas anões e pequenos corpos. Qual a diferença dessas 3 categorias? Planetas são os 8 mundos maiores do nosso sistema solar, indo de Mercúrio até Netuno. Um planeta anão, ele é o quê? É um objeto circular do sistema solar que não seja um satélite de outro objeto. Então não pode ser uma lua, não pode ser um asteroide redondinho, não pode. Ele não pode ser um satélite de outro corpo. E ele não tenha limpado a vizinhança em torno da sua órbita. E vocês vão entender o que significa isso daqui a pouco. E os pequenos corpos são os objetos que circundam o Sol. Asteroides, cometas e qualquer outro objeto que esteja circundando o Sol. E agora a nova definição de planeta é o quê? Foram definidos planetas o quê? Eles devem ser esféricos, devem orbitar o Sol, não ser satélite de outro corpo celeste e não compartilhar sua órbita com nenhum outro objeto significativo.
Então não pode ter nenhum objeto junto com ele na órbita. Exemplo, o cinturão de asteroide. Diversos asteroides, a gente vai ver daqui a pouco. É uma corrente de diversos asteroides circundando o Sol, todos na mesma órbita, então não podem ser considerados planetas, porque tem outros objetos junto com eles na mesma órbita circular. Ok? Então, desse jeito, Plutão acabou sendo rebaixado para uma categoria de planeta não. Por quê? Porque ao seu redor tem um mar de outros objetos, ou seja, ele não limpou a órbita dele. Lembra que eu falei isso? Quando o planeta ele é grande, ele é massivo, a gravidade dele é intensa e atrai esses pequenos objetos até ele. Então ele limpa a órbita dele. Plutão não tem essa força para limpar essa órbita, então tem muitos objetos ali circundando junto com ele. E como Plutão foi categorizado por uma categoria de planeta não, haveria centenas de outros. Naquele momento abriu-se um horizonte científico, astronômico, para se categorizar diversos outros planetas como planetas anões. Então esse é o motivo de Plutão não ser mais considerado um planeta. Ele não se encaixa nas definições de planeta, agora ele se encaixa nas definições de planeta não. Primeiro porque ele não tem força para limpar a sua órbita, né? Então ele tem uma massa muito pequena, então outros corpos circundam a órbita com ele, tornando impossível dele ser categorizado um planeta. Ok? Esse é o verdadeiro motivo desse debate, dessa categorização. O que vocês acham? Agora a gente vai falar de uma coisa que eu já mencionei um pouco antes, o cinturão de asteroides. O cinturão de asteroides eu acredito que para vocês a grande maioria já tenha ouvido falar, ou até saiba o que ele é. Mas vamos voltar do início para quem não sabe ainda, vamos imaginar que vocês não tenham conhecimento nenhum sobre isso. O que de fato é o cinturão de asteroides? Imagina uma estrada circular, como uma pista de corrida. E que essa estrada circular fosse composta de bilhões de asteroides, rochas, pedaços de rochas de diversos tamanhos. Esses corpos celestes, percorrendo essa estrada elíptica, que no caso está em volta do Sol, ela se encontra no nosso sistema solar, é o que nós chamamos de cinturão de asteroides. Na imagem aí que eu trouxe para vocês, nesses GIF animados, dá para se ter uma noção, dá para se ter uma ideia da dimensão desse sistema de asteroides, desse caminho que eles percorrem e do quão grande é o número desses detritos, dessas rochas. A gente está falando de bilhões de pedaços de rocha que vão desde um grãozinho de poeira, bem poeira mesmo, sem exagero, até alguns que têm o tamanho de uma casa, que são asteroides grandes. Então é um número muito grande e é feito através, se vocês me perguntar como sabem, né, que são bilhões, é um número estimado. Ninguém é capaz de contar com exatidão, mas fazem-se estimativas muito boas sobre isso através de cálculos astronômicos e relações, e chega-se a um número enorme de rochas que estão circundando o nosso Sol. E o que são esses asteroides? Bom, são rochas ou pedaços até metálicos que estão orbitando o nosso Sol. Eles não têm como planetas que são redondinhos, né, bonitinhos. Não, os asteroides têm uma aparência não uniforme, são de todos os tipos de formatos, que podem ser compostos de rochas e metais que eu digo aqueles de tabela periódica, não necessariamente o metal em si, e podem ser encontrados em várias regiões do sistema solar, não é só aqui ou ali. Eu gostaria que vocês tivessem uma imagem do sistema solar dessa maneira. Ele tem asteroides por toda a região, mas aonde se encontra a maior quantidade deles, né? Vamos imaginar o nosso corpo, né? Quando você fica muito tempo aí sem tomar banho, sem se lavar, a sujeira, ela vai estar por onde? Por todo o nosso corpo. Tem sujeira em todo lugar, você tem que tomar banho completo. Mas quais as regiões onde a sujeira se acumula? Bom, nos pés, no rosto, que está em contato aí com a fuligem, com a poeira. Então, o sistema solar também. Existem
diversos lugares que tem asteroides, mas aonde está a maior concentração? A maior concentração desses asteroides está entre Marte e Júpiter. E esse local, que é o que eu mostrei nas animações aí que eu passei para vocês, é chamado de cinturão de asteroides. É ali que existem bilhões e bilhões de asteroides, entre Marte e Júpiter. Aí eu passei para vocês essa animação, que ela é uma simulação computacional de como se distribuem esses asteroides na sua órbita, em volta do Sol e entre esses dois planetas. Vocês percebem ali que tem regiões que têm uma densidade maior e outros que têm uma densidade menor, mas a grande maioria se encontram ali naquele espaço, naquela circunferência. E da onde veio esse cinturão de asteroides? Como ele se formou? A gente tem que entender uma coisa, essa formação não é de agora, ela é desde o princípio do nosso sistema solar. Naquela época caótica, naquela época de transformações e evolução do nosso sistema, era tudo muito intenso, havia muito choque, a gravidade estava começando a formar a órbita e colocar as coisas nos eixos. Então os asteroides são o quê? São pedaços, detritos, destroços de rochas que se colidiram naquele momento e quebraram, Uma rocha maior colide com a menor e quebra, pedaços de poeira, e isso vem desde a formação do nosso sistema solar. E inclusive hoje ainda acontece, naquele cinturão ali não está todo mundo seguindo uma ordem bonitinha, ali ainda tem colisões, ainda tem desvio de trajetória, alguns asteroides acabam sendo deslocados do caminho devido a colisões mais fortes e acabam até vindo para outros planetas, para satélites de planetas, acabam entrando em órbita ou até saindo fora do sistema solar. Até hoje essas colisões definem o cinturão de asteroide, como ele é e como ele será daqui a alguns anos. E esses asteroides que escapam, sejam por colisões internas entre asteroides ou até atração gravitacional de algum planeta, eles podem continuar uma outra trajetória, inclusive circundando o planeta que retirou ele da sua órbita. Júpiter, por exemplo, é um gigante gasoso massivo, muito denso, que tem um poder de atração gravitacional muito grande e ele tira alguns asteroides desse cinturão. E essa é uma teoria para a origem de algumas luas de Júpiter. São pedaços de asteroides que, devido a uma força gravitacional muito grande, foram se depositando ali, formando as luas de Júpiter, inclusive. E isso é muito interessante, porque mostra que o nosso sistema solar ele não deve ser pensado como uma caixinha fechada, como algo formado e que não se transforma. Não, está em constante transformação. Daqui a alguns bilhões de anos, talvez possam existir novas luas devido a essa atração, devido à retirada desses asteroides. Mas se vocês me perguntarem, existe só o cinturão de asteroides? É ali que existe todos os asteroides? Aliás, é ali que está a maior concentração de asteroides unicamente? A resposta é não. Existe outro cinturão muito interessante para a gente estar conhecendo, estudando, que é o cinturão de Kuiper. Kuiper, quem foi Kuiper? Foi um astrônomo holandês, Gerard Kuiper, que no ano de 1951 propôs que haveria um conjunto, um cinturão de asteroides situado além de Plutão. E para vocês terem uma ideia de onde ele situa-se, onde previa-se que ele estivesse, seria mais distante do que os 8 planetas, ou seja, bem longe do cinturão de asteroides, cerca de uma estimativa de 30 UA a 50 UA. O que seria UA? Unidades astronômicas. Porque no espaço as coisas estão muito distantes, são assim, distâncias que ficaria inviável trabalhar com quilômetro. Se você fosse escrever num papel todas as contas que precisasse fazer em quilômetros, você ia ter contas enormes, cheias de números, suscetíveis a erros. Então criou-se a UA, Unidade Astronômica. Uma unidade astronômica corresponde a, vou olhar aqui na minha colinha que é muito número,
149.597.871 quilômetros. Então 30 UA é você pegar esse número em quilômetros e multiplicar por 30. Você vai ter uma distância absurda. 50, mais ainda. Existem locais, teorias de fenômenos que estão acontecendo a 100 mil unidades astronômicas. Então pega esse número de milhões de quilômetros e multiplica por 100 mil. E isso nem é tão longe assim, astronomicamente falando. Existem coisas assim que está muito além disso. Existem, por exemplo, lugares que estão, vocês vão ouvir falar, fora do espaço observável. Então a luz nem conseguiu chegar aqui ainda para a gente observar. Então, astronomicamente as coisas são muito grandes, muito longe. Então é interessante usar essa escala. E esse cinturão de Kuiper fica entre 30 a 50 unidades astronômicas de distância. Os objetos pertencentes a esse cinturão, eles são classificados, dão-se o nome a eles de transnetunianos. Trans, que passa de Netuno, estão além de Netuno. E Netuno é o grande responsável na teoria por estar fazendo acontecer a formação desse cinturão de Kuiper. Devido à sua massa, devido à sua atração gravitacional, ele é atualmente entendido na teoria como responsável da formação deste cinturão de Kuiper. Bom, galera, o que eu tinha para passar era isso. Essa é a parte que coube a mim passar para vocês. O próximo amigo meu é o Emerson, que vai estar passando outros conteúdos e dando continuidade a esse. Espero que vocês tenham gostado da minha parte, do jeito que eu expliquei. Ainda faltam algumas coisas a ser faladas que a gente trabalha em próximas aulas, mas eu espero que tenha ficado claro, que tenha ficado dinâmico, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, podem deixar dúvidas no comentário que a gente vai responder. Qualquer dúvida, não existe dúvida ruim, dúvida boba. Bobo é não tirar a sua dúvida, bobo é não querer perguntar por vergonha ou por medo de fazer uma pergunta boba. Não existe. Toda pergunta é válida, todo questionamento é suscetível a uma boa resposta. Então vocês podem deixar aí no comentário. Eu espero que tenha agradado vocês. É um pouco complicado para mim, eu nunca gravei uma videoaula dessa maneira, virtual, no YouTube, mas eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, um grande abraço para todos. Valeu! Aqui é o Emerson e eu vou estar dando continuidade hoje aí no que o Carlos já veio falando, né? A gente viu que ele trouxe coisas bem interessantes aí sobre o sistema solar. Então eu vou estar dando essa continuidade aí, porque ainda tem coisa para saber sobre o sistema solar. E eu trouxe aqui para vocês duas coisas. E a primeira delas é sobre a nuvem de Oort. E aí eu já comecei aqui com uma questão. O que é a nuvem de Oort? Bom, a nuvem de Oort, ela é uma grande concentração de cometas, que está aproximadamente aí 1000 UA do Sol. UA significa unidade astronômica e corresponde aí aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Que essa distância é a distância média entre a Terra e o Sol. E a nuvem de Oort, acredita-se que ela está no limite do sistema solar, que é o que está mais afastado aí do sistema solar. E estatisticamente falando, calcula-se aí que existam entre 1 e 100 bilhões de cometas na nuvem de Oort. E aí eu trouxe essa imagem aqui. A gente pode perceber que a nuvem de Oort ela forma como se fosse um globo aqui, né, em volta do sistema solar. E essa bolinha aqui no meio é o sistema solar, bem pequeno, né, comparado com a nuvem de Oort. E todos esses pontos brilhantes aqui em volta do sistema solar na nuvem de Oort é a grande concentração de cometas aí.
Dando continuidade, então, como a nuvem de Oort ela está situada aí na região mais distante do sistema solar, então vamos ver aí o quão longe é essa distância. Aí eu trouxe aqui duas imagens. Vocês me desculpem pela essa primeira imagem aqui, que a qualidade dela tá bem ruim. E essa outra imagem aqui, na verdade, é um zoom dessa primeira. Só que aqui ela corta alguns planetas e o Sol. Mas foi o que eu consegui achar aí para trazer aqui para vocês. Então, a gente vai utilizar unidade astronômica em vez de quilômetros para estar medindo aí essas distâncias. Lembrando sempre que 1A, que é uma unidade astronômica, né, é a distância média aí entre a Terra e o Sol, que é aproximadamente de 150 milhões de quilômetros. Então, vendo por essa primeira imagem aqui, a gente tem o Sol aqui amarelinho, e contando 3 planetas para cá, a gente tem a Terra. Aí a gente vê o número 1 aqui, né, que é de uma unidade astronômica. Vindo um pouquinho aqui para a direita, a gente tem Saturno, depois de Júpiter aqui, ó, e embaixo de Saturno está o número 10. E esse 10 quer dizer 10 unidades astronômicas. E essa distância, então, equivale a 10 unidades astronômicas vezes 150 milhões de quilômetros, que Saturno está distante do Sol aí. E aí, vindo um pouquinho mais aqui para frente, nessa primeira flechinha aqui, ó, depois de Netuno, a gente tem o Eris. Mas o que é esse Eris? O Eris ele é um planeta anão. E ele é o planeta anão que é mais afastado do Sol. E ele aí está aproximadamente de 68 UA, aproximadamente. Então, isso quer dizer que é 68 UA vezes 150 milhões de quilômetros. E aí, logo após a órbita de Netuno aqui, no comecinho aqui dessa bordinha preta, a gente tem o cinturão de Kuiper, que a gente pode perceber que ela começa logo logo após a órbita de Netuno aqui, né? E a sua parte externa aqui, ela se estende até aproximadamente 1000 UA. Então, quer dizer 1000 UA vezes 150 mil quilômetros. Então, bem distante, né? Vamos para essa imagem aqui que está bem melhor, né? Não sei porque eu estou usando essa aqui. Bom, e aí, visto aqui o cinturão de Kuiper, aqui a parte externa dele, que chega aqui aproximadamente 1000 A, aí começa a nuvem de Oort. E a sua borda interna, aqui no comecinho, ela está entre 2000 e 5000 A. Enquanto a sua borda externa, aqui no final, ela pode estar aí entre de 10 a 100 mil UA. Então, seria 100 mil A vezes 150 milhões de quilômetros. Então, isso nos mostra aí, né, que o quão gigantesco é o sistema solar, né? Então, mas a gente se pergunta, mas quem descobriu, né? Como que esse cara conseguiu? Quem foi esse cara? Bom, o astrônomo Ernest Öpik, acho que é assim que se pronuncia, né? Lá em 1932, ele postulou que os cometas de período longo, ou seja, que possuem órbitas aí com maior elongamento, se originaram numa nuvem que orbitava nos confins do sistema solar. Mas essa ideia ela só foi retomada
pelo astrônomo holandês Ian Oort, daí que vem o nome de nuvem de Oort, né? Lá em 1950. E aí ele veio para explicar, né, a persistência dos cometas. Ian Oort, ele foi capaz de estudar a órbita aí de 19 cometas e pesquisar de onde vinham. Dando continuidade aí no que eu trouxe para vocês, vou falar um pouquinho aí sobre as grandezas planetárias, começando pela gravidade. Bom, a gravidade ela é uma força que atrai dois corpos, um em direção ao outro. E é também o que mantém os planetas em órbita ao redor do Sol. E ela é uma das quatro forças aí fundamentais, juntamente com as forças eletromagnéticas, as forças fortes e fracas. A força da gravidade ela é o que faz com que os objetos tenham peso. Ela é uma força vertical para baixo e é o que nos mantém unidos ao planeta. Vou dar um exemplo aí sobre o que significa, né, a gravidade. Bom, quando você se pesa na balança, né, a balança ela está indicando a gravidade da ação do seu corpo. Então, quanto mais massa tem um objeto, mais forte é a sua atração gravitacional. Então, quando você vai pesar lá na balança, toda vez que eu vou na farmácia, eu vou na balança lá, né? Para dar uma pesada. E todo mundo fala, né? Deixa eu passar aqui para pesar, vamos ver quantos quilos eu tô, não sei o que, né? Bom, mas não é certo falar que a gente está indo se pesar. Não é o certo a se falar. O certo é quando a gente sobe na balança, ela não está indicando o nosso peso, ela está indicando nossa massa, quanto a gente tem de massa. Então, quando a gente está se pesando, né? Por exemplo, quando me peso, a balança indica lá 60 quilos. Então, 60 quilos, que já faz muito tempo aí que a balança está indicando isso para mim, né? Bom, 60 quilos é a minha massa. Aí, para eu saber meu peso, eu tenho que fazer essa massa vezes a gravidade da Terra, que, que equivale aqui aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. E aí eu consigo determinar meu peso. Então, quando vocês forem se pesar aí, né? Quer dizer, medir a sua massa, né? Não, não falem mais aí que estão indo se pesar. Chega na mãe e no pai e fala: Mãe, pai, deixa eu medir minha massa. Aí vocês podem explicar para eles aí. Mas o que é isso, né? Então, o que a balança está indicando aí é a nossa massa. Bom, continuando. E o peso do nossos corpos é a força com qual somos atraídos pela Terra. Essa força é a força de atração. Essa força de atração ela é mútua, ou seja, se a gente é atraído pela Terra, a gente também atrai a Terra. Mas como a massa do planeta é muito superior à nossa, a dos corpos que estão sobre ela, então essa interação é imperceptível, né? Ou seja, a gente não consegue perceber aí apenas pelos sentidos, né? Bom, dando continuidade então, opa, aqui. Aqui eu coloquei a tabela de gravidade dos planetas e a gente pode fazer uma comparação aí, né? Se a gente vir aqui na Terra, ó, a gente tem
9,8, lembrando sempre que é metros por segundo ao quadrado, né? Aí se a gente vir aqui em Júpiter, ó, quase 25 metros por segundo ao quadrado, porque Júpiter é gigantesco, né? E olha a gravidade do Sol, 273 metros por segundo ao quadrado. Então, tá aí a gravidade dos planetas, da Lua e do Sol. Para vocês darem uma olhada e uma comparada aí. Bom, seguindo aqui, vamos falar só um pouquinho sobre a força gravitacional, não entrando muito em detalhes aí, que vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente aí, mas eu trouxe porque eu achei interessante que vocês já dessem uma olhada. Então, do ponto de vista da mecânica aí, a gravidade é a força de atração que surge entre dois corpos, simplesmente pela presença deles em um ponto do espaço. Então, a gente tem aqui nessa imagem dois corpos que está tendo uma força gravitacional aqui. Cada um tem sua massa e esse d é a distância entre eles aqui. E para calcular essa força aí, a gente calcula através dessa equaçãozinha aqui, onde esse F aqui é a força gravitacional, esse Gzão ele é a constante de gravitação, e essa constante ela tem um valor, ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Então ela tem esse valor aí. Aqui M1 e M2 é a massa de cada corpo, e o Dzinho aqui embaixo, dividido por D, é a distância que estão esses corpos. E essa é a lei da gravitação universal de Newton, que determina a força de atração gravitacional, que é diretamente proporcional aí ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância aqui que separa os dois corpos, que é o Dzinho. Então, não vou entrar mais a fundo nisso, que logo vocês vão estudar aí, mas tá, essa é a lei da gravitação universal de Newton. Então, vamos dar continuidade aí. Vamos falar um pouquinho agora sobre a densidade. Bom, o que é densidade? Densidade é uma relação existente entre massa e volume de um material. É uma dada pressão e temperatura. E isso acontece porque o volume é uma grandeza física que varia conforme a temperatura e pressão. E é utilizada aí como parâmetro para medir o nível de concentrações de matéria em um determinado volume. Isso significa que quanto maior for a densidade de um corpo, maior será a quantidade de massa compactada em um determinado volume. Então eu coloquei uma tabelinha aqui, ó. Se a gente vir aqui na Terra, a gente pode perceber aqui que a Terra ela tem uma maior densidade comparado aos outros planetas aí, né? Isso quer dizer o quê? Que ela tem uma quantidade maior de massa compactada dentro do seu volume. Por isso a sua densidade é maior aqui. E se a gente vir aqui em Saturno, a gente vê que a densidade é muito baixa, né? É a mais baixa aqui comparado aos outros planetas. E como eu tinha falado já na aula passada, se a gente imaginasse uma piscina gigante e colocasse Saturno dentro, Saturno ia boiar, porque por causa da densidade de Saturno, ela é menor que a densidade da água. Então,
se a gente coloca Saturno aí dentro de uma piscina, Saturno boiava. Dando continuidade aí, distância do Sol e tamanho. Bom, qual que é? A gente viu lá no começo, né, que a distância média aí da Terra ao Sol é de 1 UA, né, que é aproximadamente aí 150 milhões de quilômetros. Mas como que a gente sabe? Como que determinou isso, né? Bom, vamos começar fazendo uma breve comparação aqui entre a Terra e a Lua. A distância da Terra à Lua, ela é medida com o auxílio de um raio laser. É um poderoso feixe de luz que é apontado para o nosso satélite e se reflete no espelho colocado lá em uma das missões de Apolo. Um sensor, então, ele capta a luz que volta e mede o tempo que ela levou para percorrer todo esse caminho. Então, sabendo o seu tempo da viagem e a velocidade da luz, aí consegue-se calcular a distância entre esses dois corpos. Mas esse método ele não serve para calcular a distância entre a Terra e outros planetas ou o Sol, porque a distância é muito grande e não existe nenhum laser, né, que percorra uma distância aí tão grande. Então, o que eles fazem? Deixa eu passar aqui. Opa. Como que eles fazem para medir, né? Bom, já que eles têm esse raio laser aí que consegue que é apontado lá para o satélite, né, que reflete no espelho colocado, e aí consegue calcular a distância da Terra e da Lua, né? Aí, usando essa distância, aí trouxe uma imagem até aqui, ó. Usando essa distância aqui da Terra e da Lua, o que eles fazem? Eles colocam um Sol aqui, fazem um triângulo, imaginam um triângulo entre eles aqui, e fazem um monte de contas. É uma contaiada que dá até medo. É, eles fazem um monte faz um monte de relação trigonométrica com esse triângulo aí. E aí assim que eles conseguiram determinar a distância entre a Terra e o Sol, né? Dando continuidade então, deixa eu passar aqui. Vamos falar sobre tamanhos. Bom, eu trouxe duas imagens. A primeira aqui a primeira dos planetas. Só para a gente ter uma ideia aí, a gente viu na aula passada, né, sobre os planetas jovianos. E aí eu e o Carlos passamos um videozinho lá para vocês que mostrou também, né, a comparação dos planetas aí. Então a gente tem aqui o gigantesco Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e aqui os pequenininhos, né, entre eles a Terra. E aqui na foto da direita, com os mesmos planetas aqui, né, só que agora comparando com o tamanho do Sol. E Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ainda dá para ver as bolinhas aqui, né? Mas os outros aqui, nem dá para ver. Olha o tamanho da Terra aqui. Parece um pontinho preto, né? Então, o Sol, gigantesco, né? O Sol aí. Bom, gente, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. E que nem o Carlos falou, qualquer dúvida, pergunta no grupo lá, pode perguntar no privado, no WhatsApp.
E mandem, coloquem os comentários lá no site que a gente vai estar respondendo, eu, o Carlos, o professor Gleicon. E, gente, igual o Carlos falou, perguntem aí qualquer coisa. Nenhuma dúvida é boba. Boba é quando a gente não pergunta, né? Então, eu e o Carlos aí estamos à disposição. E é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu.